Agora são 8 horas e 7 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, 8 e 7. Voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Além do apoio, claro, para você que está ligado na gente, da Radimed, com diagnósticos por imagem sempre à frente. Estou conferindo aqui as imagens pelo vídeo, para a gente saber como é que está amanhecendo o campus hoje, e já voltando aqui com o Folha no Ar de hoje, com esse tema, com esse painel aqui sobre as últimas duas pesquisas. O campus está com o tempo mais claro agora, tem um sol mais fraco, mas segue assim durante o dia. Temperatura é de 18 graus, máxima de 26. No programa de hoje, com a Luiz Abreu Barbosa, com Gabriel Torres e com Edmundo Siqueira, estamos aqui analisando as duas últimas pesquisas realizadas em Campos para prefeito. As pessoas me pedem nas ruas, eu não sei se acontece com vocês, por que vocês não falam de pesquisa de vereador, não falam da campanha? Assim, primeiro que não existe uma pesquisa exata para vereador, não existe pesquisa para vereador, essa coisa de proporcional, o Luiz já falou aqui também, a gente sempre fala, não dá para você medir, através de pesquisa, a popularidade que a pessoa tem numa localidade, você vai ter que pesquisar o município todo, então fica muito impreciso, isso, conforme os institutos falam, e a gente evidentemente que sem pesquisa não pode comentar. São 385 candidatos hoje a vereador em Campos. Bom, e a gente volta com esses números, Aloysio, eu trago você analisando aqui também e respondendo algumas perguntas, Edmundo e Gabriel. Tem uma aqui do Henrique da Hora. Os votos listados já são os válidos, correto? Os da pesquisa não estão como válidos? São comparáveis, Aloysio? Não, voto válido são os votos. Se você for, assim, a pesquisa Vladimir tem 63%, né, nas duas pesquisas. Isso é intenção de voto no geral. Voto válido, você tem que situar o branco nulo, né? E situar também o ainda indeciso, né? Esse cara não toma decisão, você tem que situar. Aí você vai ter o voto válido. O voto válido é só aquele voto dado em algum candidato. O cara que vai e vota nulo, branco, não conta. Então, o voto válido você tem que fazer excetuando quem não fez uma opção ainda. Você situa. Aí você vai ter voto válido. Por exemplo, dos 100%, na pesquisa Big Data, que foi a última a ser divulgada, dos 100%, você tem 86% que estão falando que vão votar alguém. Então, esse 86% passa a ser o 100%. Então, daí que você aumenta, né? O 63% de Vladimir passa a ser 73%, né, em voto válido. Então, geralmente, a projeção de voto válido é feita só na véspera, antivéspera da urna, entendeu? A pesquisa trabalha ainda... Porque a pesquisa trabalha no sentido de que quem está indeciso, ou que fale agora que vai ter branco nulo, essa pessoa possa mudar essa opinião até a urna, né, e votar em alguém. Você vai ser maior ou menor nessa eleição? Tivemos pandemia, né, na última, acho que vai ser... A rejeição em Campos é sempre considerável, mas assim, você pode analisar por faixa, por exemplo. Vladimir, por exemplo, está muito... Aí vou entrar nas faixas, pode entrar nas faixas. Ele está muito bem nos 60 anos para cima. Na verdade, Vladimir, assim, a virtude dele eleitoral maior, ele não vai mal em nenhuma faixa. Você pegar a idade, você pegar renda familiar mensal, religião, escolaridade, ele está bem em todas as faixas. É uma virtude. Para dizer que ele não está bem em todas, religião afro. Uma fatia que ele não está tão bem. Talvez pela história evangélica dos pais e tal, né? Mas ele não está tão bem mas assim... Mas é que se considerar, desculpa, Luiz, que a religião afro tem um número menor de religiosos.
Não é uma fatia dos que assumidamente professam a religião afro, não é uma fatia tão expressiva do eleitorado quanto, por exemplo, o católico evangélico, né? Sim. É bem menor, né? Sim. Mas, enfim, é para dizer que ele não está bem, é uma fatia que ele não está tão bem assim, né? Mas a questão que ele levantou, só para concluir o raciocínio, da abstenção. Como o Vladimir, qualquer pessoa que está muito bem no 0 a 2 salários mínimos e está muito bem no 60 para cima, essa pessoa é mais afetada pela abstenção. Porque a pessoa mais idosa tende até porque tem pessoas acima de 70 que é facultativo, né? E a pessoa tem mais dificuldade de locomoção, geralmente com a idade. E a pessoa de renda familiar mensal menor pode simplesmente ter dinheiro para pagar passagem de ônibus para ir votar. Por exemplo, um exemplo concreto. O que deu a vitória de Lula no segundo turno de 2022 foi a baixíssima abstenção. O povo saiu para votar, né? Aí teve o caso clássico ali no Nordeste da PRF de Bolsonaro tentando parar ônibus. Porque quem tem renda familiar, classe média para cima, tem carro, vai votar, pega o carro e vai votar. Só colocar. O Uber vai votar. Porque a lei não permite transporte de passageiro. Naquela eleição houve uma abertura da justiça para que pudesse fazer esse transporte de passageiro. Não, permitiu transporte público, sim. Bem observado, público. Você não pode de encher uma Kombi. Não pode. Um ônibus particular cheio de gente para votar adesivado. Vote Gabriel, para votar Gabriel. É o que deu gratuidade, eu acho, em algumas cidades, né? Sim. Eu acho que quanto mais polarizada a eleição, mais o eleitor se dedica, se propõe à urna. E eu acho que o Vladimir tem um ponto negativo nessa questão de favoritismo. Desse cara que não. Não precisa do meu voto. Dessa pessoa que fala que não precisa do voto. É o Botafogo? Fala, não, tá ganho, não vou lá. Não, tá ganho, não precisa ir lá. Não. É o Botafogo? Não, o Botafogo acho que é um paralelo interessante, mas assim, eu acho que é mais a questão do time, que é o time de Vladimir, se deixar levar por algumas coisas, assim, abaixar o tom, né? Agora, eu acho que o eleitor que pensa que o cara tá ganho, ele tende a não ir votar. Não, tá ganho, o rapaz já ganhou, não vou lá não. Então, talvez. Aliás, é o cara que é a pessoa que é apoiadora dele, né? Porque a pessoa que já dá, não, tudo bem, não precisa de mim, não. Ele já ganhou. Isso aí é perigoso. Perigoso pro Vladimir, que eu digo, pra campanha do Vladimir, né? Tem aqui também umas intervenções aqui. Você falou do Henrique da Hora, não é isso? Falei do Henrique. Tem aqui o Carlos Silva. Uhum. A Madalene tem 20%. São os votos também agregados aos vereadores de oposição. Madalene, na verdade, não tem 20%. Ela tem 17,9%, né, na Paraná, e ela tem 15% na Big Data, né? Mas a gente estava 20 só nos válidos, né? Acho que ela chega nos válidos. Nos válidos, ela chega a 20 nos válidos na Paraná. Na Big Data ela chega a 17. Mas como a gente falou aqui, em relação a teto, a gente discute teto Vladimir. Murilo antecipou aqui, na terça, Murilo Diegues, diretor do Instituto Pro 4, colunista da Folha, empresário, antecipou que o teto Vladimir seria 70% dos votos válidos, aí excetuado branco nulo, né? E de fato isso se concretizou. O Will de Madalene, como a gente falou aqui no bloco anterior, talvez fosse o teto de Madalene, talvez seja quem desaprova o governo Vladimir. Que na Paraná são 19,4 e na Big Data são 21. Você pode somar também que não sabe, não opinou. Na Paraná 4,2 e na Big Data 6%. Então 19,4 com 4,2, 25,6 na Paraná. Esse seria o teto de Madalene, né? Em tese. E na Big Data seria 27. Em tese seria esse teto de Madalene, não só de Madalene, como da oposição. É que o ouvinte citou aí essa questão da vereança, né? O candidato a vereador ele pode levar voto para. Mas eu acho que. Acho não. Os resultados eleitorais mostram isso, né? Nem sempre o eleitor que vota no vereador de um grupo, ele vota no prefeito de outro. São eleições distintas, né? O veto vereador é muito pessoal, é muito de proximidade, familiar, enfim.
E o voto para o legislativo, pro executivo, não. É um voto que define. Desculpa, é um voto que define a sua cidade, como você vai ser, o comportamento da cidade. O eleitor vê muito mais a relação da cidade com o executivo, e por óbvio, é mais efetiva mesmo do que com o legislativo. Então são eleições distintas, né? Agora, tem eleitor, você está falando, do eleitor que já ganhou não vai votar. Agora, tem eleitor que, eu ouço muito isso, já ouvi muito, essas coberturas aí de dia da eleição, né? Eu não voto para perder. Quem está na frente? Fulano. Eu voto em fulano. Tem muito disso também, cara. Lado, né? Tem muito disso. Quer dizer, isso assim, não dá para você falar, tem muito quanto. Não existe uma pesquisa sobre isso, claro, evidente. É só o que é uma constatação do que existe. Você fala, dá para se basear nisso? Não. Cara, acho que a gente discute aqui, debate aqui o quê? A questão do segundo turno, o teto do Vladimir. Você tem vários pontos, a Luiz tem várias informações importantes, a Luiz, aí eu te peço até que você fique à vontade para trazê-las à medida que você achar que vale a pena aqui para acrescentar nessa discussão. Mas assim, eu trouxe mais cedo aqui esse tema esse termo também de furar bolha. O que os opositores precisam fazer a quem está na frente, no caso em Campos o Vladimir, para furar essa bolha? Repetir o que Pablo Marçal está fazendo em São Paulo? Eu abordei esse ponto ontem, eu vou escrever sobre isso ainda. Mas política, eleição, você não sabe nada. Você aprende alguma coisa conversando com quem sabe mais que você. Eu converso muito com estatístico, com diretor de instituto, com político, com cientista político, com academia, sobretudo quem se debruça além da teoria, a política prática, né? E, assim, analisando o fenômeno de Pablo Marçal, que é um fenômeno, gosto ou não, é um fenômeno, né? Lembra muito Bolsonaro em 2018, né? É o mesmo tipo de eleitor, o mesmo tipo de causa e efeito, né? E é ajudado também por essa esquerda identitária. Ontem estava vendo Boulos com Lula cantaram no Nacional. Aquilo foi um absurdo. Desfiles. Desfiles não é desfile cívico, não, dos filhos. Entendeu? A arrogância identitária assim, essa bolha em que se vive, né? Dá logo isso para Marçal, toma, Marçal, a chave da cidade, porque é mais prático, né? Enfim, mas seu outro tema, dá uma série Netflix, como você falou. Mas Marçal, ele ocupou um espaço que estava vago pelos três principais adversários, a saber, Ricardo Nunes, Boulos e Datena. Datena é boa televisão, mas não atua muito em rede social. Boulos e Ricardo Nunes também. O espaço estava vazio e ele ocupou. E aquele perfil de coach. Madeleine, não por acaso, se associa assumidamente com o Pablo Marçal. E tem a mesma postura dialética, né? Aliás, ele gravou um vídeo para ela, desculpa. Sim, já fizeram. Madeleine já fez 2 vídeos na campanha com o Pablo Marçal. Né? Inclusive, registre-se o primeiro vídeo que ela fez com o Marçal não tinha estourado ainda. Ela fez antes de Marçal chegar empate técnico na liderança. Então, Madeleine, registre-se, ela viu antes, né? Ela fez o primeiro vídeo antes de Pablo Marçal estourar, né? Mas por que o mesmo não ocorre em Campos? Até agora, pelo menos, até o presente momento. Porque o espaço das redes sociais já estava ocupado por Vladimir. De uma maneira que Boulos, Ricardo Nunes e Datena não fizeram. Espaço vazio, espaço ocupado. Vladimir ocupou, e isso registra-se também, como se registra a virtude de Madeleine ter visto Marçal antes de Marçal se tornar fenômeno. Né? Não é virtude de equipe de comunicação. Eu conheço a maioria dos jornalistas que trabalham com o Vladimir, todos os colegas, como também os que trabalham com o Rodrigo, todos eles colegas, muito respeito a todos eles. Mas não é fruto da equipe de comunicação, é fruto dele, Vladimir. Você quer ver uma coisa? Quando um candidato de oposição fala de maneira ressentida de petáculo, é porque aquilo dói.
porque aquilo tive essa funciona. ideia antes, né? Me lembra muito aquela música de Chico. A mulher, muitos homens me amaram bem mais e melhor que você. Entendeu? Então, meio que uma dor de corno, né? Porque aquilo dói. É tipo você. O corte. Você. Por que eu não fiz Olha o isso? corte. Olha o corte aí. Não, é tipo você xingar publicamente a mulher pela qual você é apaixonado que tá com relação com outro cara. De repente mais novo, mais bonito que você, entendeu? Mais sarado. É meio tipo ressentimento. Só que no caso não é ressentimento político, né? Porque funciona. Então, Rafael Diniz, registra-se, chegou a ocupar esse espaço em 2016. Quem aqui não se lembra da dança do passinho? Aquilo estourou. Aquilo foi o rastilho de pólvora que gerou a vitória de Rafael no primeiro turno. Só que chegou o governo e se castalou no SESEC, né, com a sua patota. Vladimir soube fazer isso nesses 4 anos. Então, é outra dificuldade de Madeleine. Quer dizer, ela não tem, esse discurso dela tem mais dificuldade de penetrar, porque o espaço em que Marçal penetrou em São Paulo, em Campos está ocupado. Ele já está ocupado por Vladimir, com um petáculo. Entendeu? Só acho assim, tem a questão dos algoritmos, né? Eu acho que quando começar, se a Madeleine conseguir furar a bolha, como o Nogueira falou, o eleitor recebe mais conteúdos dela. Embora o espaço já esteja ocupado pelo Vladimir, pode ser que isso se altere um pouco. Mas é difícil, como o Luiz falou, você já tem um espaço ocupado. Aliás, o Vladimir fez isso desde o começo, né? Ele faz enquanto prática dele mesmo. Não é uma prática forçada, não tem como ser forçado, né? Tem candidato que você consegue colocar o discurso para ele fazer, ele faz ali razoavelmente bem. Agora, o Vladimir parece ser muito natural, essa coisa dele de rua, de rede social. E isso não é mérito só da equipe, como o Luiz falou, é mérito muito dele. E a Madeleine também traz a rejeição. Eu vi alguns comentários quando ela faz a menção ali a Pablo Marçal, comentários negativos. É preciso também ver isso, né? Não é só os louros, você traz também a rejeição do candidato, que também não é pequena. E o Pablo Marçal, ele está ali, como o Luiz falou, lembra muito o Bolsonaro. Ele disputa terreno com o bolsonarismo. E me parece que a própria briga eu escrevi isso ontem, né? Publiquei ontem. A briga com o Bolsonaro, com os filhos, né? Chamou o Carluxo lá de retardado. Um chamou o outro de não sei de quê e pediu 100 mil de volta. E Bolsonaro... Quem controla a rede social do pai é o Carlos Bolsonaro, né? Ele respondeu lá, ironicamente, que quando o Marçal falou nós, dão uma saudade de nós, ele respondeu ironicamente, falou nós quem, cara pálida? Não escreveu assim, mas deu uma ironia e aí teve essa briga toda. Eu acho que o bolsonarismo percebe que isso é uma ameaça e vamos combinar, né? Se o Marçal consegue ser prefeito de São Paulo, ele é um fortíssimo candidato para 26. Então, assim, ocupa um lugar que o bolsonarismo sempre ocupou. Mesmo discurso, né? Só que fala muito melhor com rede social, fala melhor mesmo no discurso, fala com mais efetividade, mais vontade assim, sobre a religião. Fala muito ao eleitor, esse estilo coach, né? O eleitor que quer ser o empreendedor, que quer crescer na vida. Fala bem com o PCC. Fala bem com o PCC. E aí é exatamente o que eu ia chegar. A Tabata consegue trazer um vídeo. Perdão, falando em PCC, o presidente do partido, ontem até o Marçal chegou a declarar que precisa se posicionar perante esse fato aí de suspeita de envolvimento. Aí vem a Tabata e essa coisa toda de furar a bolha e trazer Campos como referência aqui que a gente está analisando. Mas a Tabata consegue, num vídeo, com aquela estética ela estava com roupa de couro, preta, um fundo escuro, aí aquelas linhas, aquela estética de série policial, né? Uma foto de Marçal no fundo fungando. Uma foto do Marçal assim, né? Com o dedo no nariz, fungando. E aí traz a foto do Marçal, que só no Brasil acontece isso. Uma foto tem um comparsa chamado Escobar, né? Do PCC, ele consegue botar Pablo Escobar. As duas fotos do foto lado. Boa, bem observado. Coisas que é difícil você fazer fora da ficção. Se fosse ficção, você duvidaria. Tanta coincidência, mas aquelas coisas. Enfim, a Tabata consegue furar uma bolha muito interessante, consegue dar, e como eu escrevi ontem, eu acho que ela consegue dar uma cara ao centro. A Tabata é muito centrista, né? Apanha da esquerda pra caramba, apanha da direita pra caramba, então é muito centrista.
talvez, se ela continuar nessa toada, ela dê uma cara, uma fisionomia ao centro político do Brasil, que é, como a Luísa falou, não é o normal a gente ter uma polarização de duas figuras, né? Como Bolsonaro e Lula. Isso é mais, no Brasil, isso é mais pluripartidário, né? Isso é mais distribuído. E o Ciro Gomes, por exemplo, era essa figura, né? Tinha muitas figuras no Brasil, mas a Tabata, não estou falando que ela vai ter possibilidade de ser candidata a presidente, mas estou falando que no cenário político talvez ela dê uma fisionomia, uma cara ao centro político, né? Que é importante também ocupar alguns espaços que o Brasil precisa ocupar, né? Não só essa coisa binária e acéfala que a gente tem vivido. O Gabriel Torres. Uma questão que se colocou desde o início do ano, quando o Vladimir conseguiu o apoio do Flávio Bolsonaro, e também quando o Jefferson foi lançado a prefeito pelo PT em Campos, inclusive com a presença de dirigentes do PT do Rio, que disseram que o Lula, eles iam tentar trazer o Lula a Campos para um comício. E uma questão que se colocou nessa época foi qual o tamanho da importância dos políticos como Lula e Bolsonaro na eleição em Campos. E sobre essa dúvida, eu vi o George Coutinho, professor da UF em Campos, cientista político, e passados um mês das convenções que confirmaram o Vladimir e confirmaram também o Jefferson, o que o George Coutinho falou, me parece que se confirma. Ele falou que, na análise dele, o que vai valer na eleição vai ser o capital político que cada candidato tem aqui em Campos. Por mais que o Vladimir tenha o apoio da família Bolsonaro e o Jefferson seja, segundo a Gleisi Hoffmann falou em vídeo, o Jefferson é o candidato do time do Lula. Me parece que o que o George afirmou está acontecendo, que o que vai decidir a eleição não vai ser um apoio de um ator político a nível nacional como Lula ou Bolsonaro. Por mais que pese o apoio, é bem mais provável que o apoio do Bolsonaro ajude muito mais o Vladimir do que o apoio do Lula pese em favor do Jefferson, dada a rejeição ao PT em Campos. Vai entrar agora também a campanha de televisão. Naturalmente, Flávio Bolsonaro deve gravar vídeo, já teve aqui, né? Enfim, o próprio Bolsonaro também. Rapidinho, trazer aqui a Luísa para fazer um outro comentário para a gente, para trazer uma outra análise também de números importantes, que é essa questão de aprovação de governo, para a gente entender mais. Saiu uma pesquisa nova de São Paulo e está aqui no site da Veja. Estou com medo do negócio de Fabrício danado. Para aí, deixa eu ler direitinho. Marçal na frente, é o último. Marçal que eu li PRTB, aliás, PRTB, que tem um candidato a prefeito em Campos também. Marçal aparece em primeiro com 36,3% das intenções de voto, seguido por Boulos, 20... Tá vendo o UOL, né? Não, veja. Já atualizei, sai. Pode deixar que eu estou atento. Seguido por Boulos, então, Pablo Marçal, 36%. Para ser politicamente correto, essas condições estão estrábicas. Não, eu comprei óculos novo agora. Estou com o óculos novo. Tá aqui, PRTB com 36,3%, o Pablo Marçal, seguido de Boulos com 25,4%, e Nunes, Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, com 16,3%. Que é o candidato do bolsonarismo. Que é o candidato do bolsonarismo, mas que parece que não ganhou essa bolha do... Que, aliás, Pablo Marçal fala que quem fez a campanha de Bolsonaro nas redes foi ele. Quem montou e entregou tudo foi ele. Aliás, ele falou que gravou 800... Isso ele falando, tá, gente? Não sou eu, nem... Que ele gravou 800... Desculpa, Edmundo. Gravou 800 vídeos com o Jair,
pedindo desculpas pelos erros, aquela coisa de pandemia, aquele negócio todo, mas isso não foi ao ar. Tem um amigo nosso em comum aqui que mandou para mim ontem, depois que leu o que eu escrevi, que o Marçal é o Javier Milei. É Fabrício também? Aquele lá, amigo seu, não, né? É Javier Milei. Eu acho que... lembro, mas assim, eu acho que é mais essa coisa Enéas, né? Essa coisa que era um cara estridente, que falava... Só que Enéas não tinha rede social, né? Talvez Enéas com outra repaginada tivesse outra... Aliás, que é o... Bolsonaro fala isso, que Enéas com rede social teria sido o que ele foi. E talvez tenha razão, Bolsonaro. Talvez tenha razão. Então, assim, eu acho que não é Javier Milei, porque é uma proposta diferente, mas é esse cara que fala essas coisas mirabolantes, botar qual é o nome daquele negócio? Teleférico em São Paulo e tal, essas coisas. Isso gera, queira ou não, engajamento, né? Então é um cara muito... Pro bem ou pro mal, gera. Ele é muito, muito esperto em rede social, né? Isso é inegável. Luiz, e essa questão, então, claro, pode falar sobre o Marçal também, sobre esses números aqui, mas eu já trago essa questão da aprovação de governo, que é uma tese que a gente tem conversado aqui, aprovação de governo, símbolozinho de igual na frente, a aprovação nas urnas, ou seja, alta intenção de voto. A Folha fez, quando estamos em 2023, 2024, a Folha, junto com o William, se bem que Mário fez uma também, Mário fez a edição na Barra. Mas enfim, a Folha fez, do ano passado para cá, foram 16 pesquisas em 10 municípios, né? E muitas delas recentes. São pesquisas de institutos. Assim, a gente só faz pesquisa, que a gente tem a íntegra da pesquisa. Íntegra que esse registro não foi dada pelo Big Data ontem a ninguém, né? Inclusive rejeição eles não deram, né? O que é estranho. A Big Data que já tinha tido uma pesquisa encomendada em julho, pelo dia, e a pesquisa acabou não saindo, embora eu tenha sabido aqueles números, né, pelo menos da estimulada. E, assim, nessa análise dessa banda de pesquisa, algumas coisas se confirmam. A maioria delas, Paraná, Factum também, que é um instituto menos conhecido, mas também de muita qualidade. Uma Prefab, algumas Prefab também. Por exemplo, mesmo em Macaé, que é o município mais progressista pelo grande número de petroleiros que moram lá, que residem lá, então tende a ser um pouquinho mais à esquerda do que a média aqui dos demais municípios. A aprovação do governo Lula é muito baixa, muito baixa. Ela é mais baixa que o governo estadual, por exemplo, e certamente mais baixa do que os governos que são aprovados. Então, esse conservadorismo, aquele velho debate da estrutura pendular, está claramente calcificado à direita, município a município, mesmo em Macaé. Mesmo em Macaé. A aprovação do governo Lula é baixa mesmo em Macaé. Né? É menos baixa em Macaé do que nos demais, mas é baixa também. E tem umas coisas assim, em relação ao município, que ficam muito claras. Aliás, não é uma coisa do norte, noroeste, Fluminense, região dos lagos. É uma coisa que é no mundo inteiro, onde existe a possibilidade de reeleição. Governo bem avaliado é favorito à reeleição, ponto. Isso é uma regra universal. Isso pode não valer tanto para... Se meu governo é bem avaliado, eu apoio Nogueira, transferir o voto para Nogueira. Aí é um pouco diferente. O que torna disputas, por exemplo, em Quissamã e São Francisco mais apertadas. Do que se Fátima Pacheco concorresse, a história seria uma. Marcelo, a história é outra. Se fosse Francimar, a história é uma. Né? Não estou dizendo que os prepostos deles não sejam até favoritos, mas são menos do que se fosse o incumbente. Mas não podem, pelo mesmo motivo que Carlos não pode ser candidato em Campos, não pode, porque você não pode ser prefeito 3 vezes seguidas. Mas os prefeitos que podem, desses 10 municípios que a gente fez pesquisa, em 7 deles, 7 em 10, incluindo Campos, né? Governo bem avaliado
o prefeito pode ser candidato à reeleição, ele é favorito. A saber, Vladimir teve na Paraná 63% de intenção de voto, correto? O governo dele tem de aprovação 76,3%. Vladimir teve na Real Time Big Data 63% de aprovação, de intenção de voto na estimulada. E a aprovação do governo dele é de 73%. Carla Capucci, da Barra, ela tem intenção de voto na estimulada 71,12%. Aprovação do governo, 86,88%. Velbert Rezende de Macaé, ele tem de intenção de voto 70,3%. O governo dele é aprovado por 85% da população. Jane Winkler, em Cardoso Moreira, ela lidera com 62,2% de intenção de voto. Ela tem de aprovação 73,2%. O prefeito Valmir Lessa, de Conceição de Macabu, ele lidera a estimulada com 41,2% de intenção de voto e tem um governo aprovado por 68,4% da população. O prefeito Marcelo Magno, de Arraial do Cabo, ele lidera a estimulada com 62% de intenção de voto. E ele tem 79,8% de aprovação do governo. O prefeito Fábio do Pastel, de São Pedro da Aldeia, lidera a estimulada com 57,2% de intenção de voto. Ele tem aprovação do governo de 73,8%. Por fim, a Mayra de Jaime e Silva Jardim, ela lidera a estimulada com 51,2% de intenção de voto. E ela tem de aprovação do governo 75,1%. Ou seja, é regra. É regra. Logicamente, toda regra tem exceção, mas aqui, em todas as pesquisas que eu vi, não há exceção. Todos os municípios que têm um prefeito que pode se candidatar à reeleição, esse prefeito tem o governo aprovado, ele é favorito. E também isso se confirma na via oposta, que é Cabo Frio. Eu fiz ontem Cabo Frio, né? Pesquisa Paraná também. Quem lidera lá é o deputado estadual, o Dr. Serginho. Ele tem 59,6% de intenção de voto na estimulada, contra 17,2% da atual prefeita, candidata à reeleição, Magdala Furtado. O motivo é simples. O governo de Magdala é desaprovado por 63,1% da população. Ou seja, o governo desaprovado, você não lidera. O governo aprovado, você lidera. Então, é uma coisa... assim, desses 11 municípios que eu fiz pesquisa, alguns deles fiz mais de... como São da Barra, Cabo Frio e Campos, fiz bem mais de uma, essa regra não tem exceção. Né? Essa regra não tem exceção. O governo, bem avaliado, o seu incumbente, se pode ser candidato à reeleição, esse cara é favorito. Governo mal avaliado, essa pessoa fica para trás na intenção de voto. Isso é uma regra. Né? Não dá muito para discutir isso, e a gente tem até os fatos concretos, né, já de algumas questões, como por exemplo, no Rio de Janeiro também, Eduardo Paes, também tem a aprovação do governo e está com o favoritismo nas mesmas pesquisas. Lula briga muito para ter aprovação do governo razoável para poder se candidatar à reeleição. A maior chance reside nisso. O governo de Biden era um governo que não tinha aprovação popular forte. Sim, bem lembrado. Mudou para a Câmara. E é interessante que os dois governos, Lula e Biden, eles têm boas taxas de economia e não têm refletido isso na intenção, na aprovação do governo. Então, assim, essa coisa de polarização afetiva, essa coisa de binarismo, essa coisa influencia muito. E quanto maior, quando o Gabriel falou mais cedo, quanto menor, e também amparado pela Quest, né, pela pesquisa da Quest lá. Quanto maior o município, mais essas questões nacionais. Tanto que São Paulo, em tese, vai ser aí o município que vai mostrar muito o cenário de 26. E os municípios menores são as questões de dia a dia nosso, né? Gente, aqui em Campos nós tivemos o Rosinha, 2008, fez um bom governo, o primeiro governo dela foi bom, a gente lembra disso, foi bem avaliado também nas pesquisas, 69,96%, quase 70% na eleição de 2012. 2008 foi a primeira, 2012 a segunda. Você está embolado hoje. 2012. Tá certo. Outra coisa que exemplo bem. Esse aí já é o exemplo concreto.
daquilo que a gente está projetando pelos números das pesquisas hoje. Esse é o exemplo da Rosinha. Outra coisa que a gente pode também avaliar... Como brigar com a máquina? Não, é avaliar também porque... A não ser que seja uma máquina de Rafael, né? Mas aí justamente, desculpa, é o ponto. O governo de Rosinha era bem avaliado, se reelegeu. O governo de Rafael era muito mal avaliado, se reelegeu. Me dá uma exceção a essa regra. Eu desconheço. Não. Deve até existir, mas eu desconheço. Eduardo Paes ali é isso que o Nogueira falou. Enfim, não tem toda regra tem exceção, mas pode até existir, mas realmente também a gente não viu ainda. Né? Não, você pode discutir se o governo é bom, não é como a questão de Biden. É um governo aprovado. O governo pode não ser bom e ser aprovado. O governo pode ser ruim e não ser aprovado. Falando governo aprovado, não é bom aprovado, governo. O que importa não é o que eu penso, o que importa é o que a população pensa. Sim. Porque, desculpa, eu te interrompi, Edmundo. Não, por favor. Era só dizer essa questão de transferência de votos, essas coisas assim, de trazer o eleitor decidir pela questão do perfil do candidato, é a Carla Machado, né? Que ela transfere votos ali para o Vladimir e para o Madeleine, pouco para o Jefferson, do mesmo partido, justamente por trazer essa coisa da imagem dela ser pouco associada ao PT. Você não vê isso muito evidente. Ela transfere pouco para o candidato do mesmo partido e não participou, até agora, pelo menos, não se posicionou publicamente, né, em apoio ao candidato do seu partido. Então, assim, é interessante perceber que o eleitor vê muito a questão do... Viemos de origem latina, né, um país de muita política personalista, né, muito culta personalidade e tal. Então, assim, a Carla é muito mais pelo que ela é do que vinculação a partido. E aí, quando você tira ela do jogo, você vê a pulverização de votos, principalmente para o Vladimir e para a Madeleine, né? Pouco para o Jefferson, embora ela não tenha se posicionado publicamente sobre isso ainda. Gabriel? Tenho acordo com o que o Edmundo falou, é uma coisa que os membros do PT em Campos esperavam que acontecesse e disseram que aconteceu o apoio da Carla Machado à candidatura do Jefferson. Inclusive o PT soltou uma nota um mês atrás dizendo que não era a hora ainda de fazer pesquisas, porque ainda não tinha começado a campanha e o Jefferson não tinha tido tempo suficiente para se fazer conhecido e colocar o nome dele na rua para acontecer a esperada transferência de votos da Carla Machado para o Jefferson. E também com o que a gente conversou ontem aqui na Folha FM com o William, a transferência de votos não é uma engenharia fácil, né? Não acontece de uma forma tão simples assim, de uma política gravar um vídeo e as pessoas que apoiam ela irem confiar no candidato que ela escolheu. E vou só, de você, Luiz, só emendar, até usando o que você ontem falou, e eu coloquei aqui um termo interessante, um termo usado. Esse vácuo da ausência da Carla na política agora de Campos, nessa corrida eleitoral, pode ter deixado aí seus eleitores soltos e já definidos para onde eles foram, e agora ela, como diria no popular, não consegue mais juntar o gado, não consegue mais juntar os seus simpatizantes. Eleitor, muito embora em 2022 a gente tenha até com exemplos vergonhosos em Campos, de querer voltar à República Velha, de patrão querer determinar voto de empregado. Tivemos em Campos, é bom lembrar, e eu tenho maior respeito ao Judiciário, maior respeito ao Ministério Público, mas eu achei imperdoável ninguém ter feito nada. Uma panificação de Campos que obrigou seus funcionários a trabalhar no Amarelo 22. Isso não gerou nenhum problema mais grave. Talvez pela simpatia de parte do parquê e de parte do Judiciário à candidatura de Bolsonaro, que é uma coisa condenável, né? Mas, assim, eleitor não tem cabresto. Eleitor não tem dono, né? O barato da democracia é que
com uma maior contribuição ao PIB no Brasil, da Faria Lima, e o cara que cata o lixo dele, no edifício onde ele mora, na urna eles têm o mesmo peso, o mesmo valor. Isso é o barato da democracia. Iguala, tá todo mundo igual. É um voto. Uma pessoa, um voto. E na soma disso você tem um resultado. É por isso que o Tio falava, né? O pior dos regimes. O problema é que inventaram o melhor. Problemática sempre foi, desde Atenas, passando por Roma, sempre foi problemático. Democracia nunca foi fácil e nunca foi terreno para santo, né? Como algumas pessoas imaginam ingenuamente. O voto de Carla, quando eu entrevistei Murilo aqui na terça-feira, eu tinha visto a pesquisa dele, eu tinha visto outras pesquisas internas do grupo dos Bacelar e do grupo dos Garotinho. O voto de Carla andou. O eleitor não esperou, né? Assim que ela definiu 21 de junho que ela era uma candidata, o eleitor, ele a partir de julho, e está muito claro aqui na pesquisa, ele migrou para Vladimir. O que significa isso? Ele tem migrado para Vladimir, parte dele, pelo menos talvez metade dos 17,8, perdão, dos 18,7. Que esse eleitor não era antigarotista. Ele só gostava de Carla. Mas ele não gostava de Carla por oposição aos garotinhos. Para mim, metade desse eleitor. E a outra metade também não é de esquerda. Porque migrou para Madeleine. Não. Então, os votos de Carla eram de Carla. E deixaram de ser assim que ela deixou de ser candidata. Agora o PT fica aí sonhando, porque Carla vai apoiar Jefferson. Cara, isso talvez tivesse alguma influência, e ninguém sabe, que transferência não é a ciência exata, como o próprio Gabriel colocou aqui, de maneira muito correta. Mesmo que ela tivesse, desiste do dia 21, dia 22, bota a mão no braço do Jefferson, grava um vídeo, ou faz uma caminhada, declara apoio e tal, isso não quer dizer que ele transferiria voto. Agora, isso se era incerto lá atrás, hoje muito mais, porque esse eleitor não esperou Carla. Ele caminhou. E Carla tem uma posição muito difícil, porque ela é aliada de Rodrigo Bacelar, foi opositora, hoje é aliada, né? O grupo de Rodrigo claramente foi que tentou, estimulou ela a ser candidata, né? Mesmo sabendo que ela não poderia, o que também demonstra uma falta de nomes, né? do grupo dos Bacelar. E esse eleitor de Carla, quando Carla desistiu, ele migrou. Mas é muito interessante observar, eu vou repetir. O eleitor de Carla não era antigarotista, tanto que metade dele migrou para Vladimir. E o eleitor de Carla não é de esquerda, tanto que metade dele migrou para Madeleine. Madeleine é até compreensível. Vladimir também. Vladimir, assim, é a figura do bom gestor. Que tem Carla e tem Vladimir. Você pode não concordar, mas essa imagem existe. E Madeleine e Carla, a mulher forte. Você pode também discordar, mas que essa figura existe, no imaginário existe. Então foram... E a posição de Carla no PT é muito complicada, porque lá atrás, quando a pessoa se candidata, e os Bacelar agasalharam isso e estimularam isso, com base em pesquisa, a gente foi falar daqui do antipetismo, se achava que Carla, para ter mais chance, ela teria que vir fora do PT. Isso chegou a ser especulado com força. Aí Quaquá chegou, deu um tapa na mesa e falou publicamente: se for, o mandato do deputado estadual fica. Pode ir, mas o mandato fica. Aí o buraco é mais embaixo, negão. Né? Ninguém quer perder mandato. Se tem uma coisa que é comum, perdão, todo político, que ninguém quer perder mandato. Né? Até porque se perde mandato, você vira cidadão comum. Pode acabar preso. Né? Vídeo Lula e agora o que o Bolsonaro está passando aí agora também. Então, ela ficou no PT. Se ela apoiar Carla por ela, talvez quisesse apoiar Madeleine, como o Thiago Rangel fez. Sim. O Thiago Rangel, o vice-líder Twin, ele diz, quando ele desiste, que talvez apoie Twin e apoie a Madeleine. Porque Rodrigo é presidente da LERJ. Ninguém quer brigar com o presidente da LERJ. O leque de opções é muito grande para ser abastecido para quem se opõe a ele, entende? Isso é política real. Né? Thiago apoia a Madeleine, não Twin. Twin ficou, né, na chuva, né, literalmente.
E Carla não pode fazer isso, por quê? Porque se fizer, no dia seguinte pode tirar o mandato dela. Entendeu? Isso pode gerar problema ela no PT. E o PT fica esperando isso, né? Eu, sinceramente, não sei se vai acontecer, mas se acontecer, muito possivelmente foi tarde demais. Esperar que o eleitor seja tutelado é inocência. Maurício Batista, sem Carla, foi uma estrada aberta para Vladimir. Assim, se for analisar toda essa situação da aprovação do governo do Vladimir, e você conversar com a oposição hoje, tem dois momentos aí que talvez eu não sei se eles repetiriam hoje. O próprio governador, que ajudou naquele primeiro momento com a folha de pagamento e depois com as obras, que são fundamentais para essa aprovação aí do governo também. Agora, teve um outro fator também que foi muito, e aí sim, eu acho que foi uma estrada aberta, usando aqui o termo do Maurício, que foi a pacificação. Vladimir decolou naquela pacificação. Ele ficou muito bem cotado naquele período ali e soube aproveitar e talvez manter esses frutos daquela pacificação também. É difícil, ser difícil, né? Sim. Acho que você está certo, a pacificação foi boa, os próprios Bacelar hoje. Aquela coisa também, memória retrospectiva nunca não falha. O dinheiro já pronto é mole, né? Sim. Eu me lembro eu vi na época do Jornal do Brasil ainda, o Kasparov, que é um Pelé do xadrez, foi jogar com Deep Blue no computador, né? E aí o Jornal do Brasil publicava, eu gosto de xadrez, embora tenha sido um péssimo jogador, o Cristiano foi muito melhor que eu, veja o match que Kasparov não viu com Deep Blue. Eu olhei para aquilo ali, sabendo que havia um match ali, eu vi em 15 segundos. Eu falei, mas como é que eu pude ver e Kasparov não viu? Como é que eu sou uma anta, ele é um gênio? Porque eu sabia que ali tinha um match. Percebe? Então é muito fácil você sabendo como é que foi, se você é maior que Kasparov, né? Então, mas a pacificação, isso é pacificado entre os Bacelar, que a pacificação, no trocadilho aí, sem maior imaginação, foi boa para o Vladimir. Isso é consensual entre os Bacelar. Né? Foi boa para o Vladimir. E a parceria com o governo do Estado, sem sombra de dúvida, foi muito boa. Né? Ajudou muito no início, ele estaria em maus lençóis, correndo o risco de começar com a dificuldade que o Rafael terminou, financeira, não só com o Cláudio Castro para pagar salário. Há que se lembrar, essa coisa de Vladimir, que talvez seja a virtude dele, de ser um cara habilidoso em articulação. Porque ele, por exemplo, quando o Campos chegou a ter demanda de ter mais respirador e mais leito para a Covid, ele arrumou dois leitos de UTI com respirador, que era grande demanda na época, com Washington Reis, então prefeito de Duque de Caxias, entendeu? Então ele... agora, é uma série de coisas. Eu acho que assim, Rafael é um governo muito mal avaliado e realmente assim, teve várias circunstâncias ruins. Vladimir teve circunstâncias melhores, né? Agora aquela história também, Ortega Gasset, né? O filósofo espanhol, o homem ele e suas circunstâncias, né? E tem aquela coisa também do imponderável, porque o principal fator de diferença financeira de Vladimir para Rafael qual foi? O preço do barril do petróleo. Alguém pode imaginar aqui, sinceramente, que Vladimir tenha pego o celular, ligado para Putin e falar assim, ô Xará, invade a Ucrânia aí, que eu sou petrorrentista e preciso de mais dinheiro. Alguém imagina que isso tenha sido combinado? Não foi, mas aconteceu. Como é que você vai controlar? Isso é imponderável, né? Imponderável que a gente sempre reserva, pode acontecer nesses 39 dias que nos separam da urna. Né? Imponderável sempre pode acontecer. Mas até agora tem sido favorável a Vladimir. Se houver um escândalo de corrupção, uma coisa, se acontecer, isso é um imponderável. Isso pode ser um ponto fora da curva. Desde que não seja claramente fabricado, né? Que não seja, claro, sim, evidente. E aí, aliás... Também, César quer dizer, desculpa. Os garotinhos temem o que os Bacelar podem fazer, mas se diga. Os garotinhos fizeram quando foram o governo do Estado. Em 2004 e 2006. Inclusive com força de segurança. Carro da Folha foi parado de madrugada por PM.
né? Agindo como Gestapo, como Stasi, como polícia política. Então, Vladimir não é os pais, mas o grupo fez. O grupo, quando estava no governo do Estado, fez. Usou escancaradamente os instrumentos do Estado de maneira política e eleitoral. A eleição não terminava, né? Você lembra? A 2004, 2006. Tanto é que chegou o pudim, saiu o pudim, né? Foi real. Edmundo. Essa coisa de você não ter uma possibilidade de imaginar um imponderável é óbvio, né? Você não tem como saber o que vai acontecer. Isso pode mudar o cenário. Agora, como você falou, uma corrupção pode gerar, inclusive, uma fabricada gera um efeito contrário, né? Favorece ainda mais o candidato. É muito difícil você avaliar um cenário do imponderável, né? Mas ele acontece. Acontece, como o Luiz falou do espanhol, aquela coisa de sorte e fortuna, né? Que há muito tempo acompanha os políticos. Não dá para você achar que o Vladimir teve sorte. Aliás, Lula é muito isso. Não, Lula teve sorte, Commodity teve sorte. Sorte. Não é só isso, né? É virtude e fortuna, né? Sorte e vontade de fazer. O Vladimir soube aproveitar, né, as oportunidades. Porque se não acontecesse, certamente não teria a aprovação que tem hoje. Só para Maurício Batista, sem Carla, foi um estado aberto para Vladimir. Com Carla, Vladimir continuaria favorito, mas você teria possibilidades matemáticas mais amplas para o segundo turno, sem sombra de dúvida, né? Mas é fato. Carla não podia vir, isso foi dito aqui desde 6 de novembro. Né? Inclusive, o próprio Maurício chegou a falar, quando eu falei que não podia. Não foi da minha cabeça. Eu falei com base em toda a jurisprudência do Supremo e do TSE, interpretado pelos maiores juristas de direito eleitoral da comarca. Eu não saí, eu acho que. Né? Mas o Maurício chegou a falar aqui na época, de comentar, Carla não pode pelo STF, Supremo Tribunal da Folha. Enfim, 7-0 no TSE, né? Porque não está com vontade, né? Ele tá Aliás, com de canais, 7, quem está perdendo é ele também, para dona... Não, hoje ele chegou na frente. Dona Sebastião. Então é 7-1. Desculpa, Edmundo. Não, eu ia falar brincadeira, isso, Maurício. Isso não é torcida, né? A Folha, se fala muitas vezes, a gente está... Aliás, eu pessoalmente, a Luísa também passa por isso, enfim, a gente é taxado das duas coisas, de comunista e de fascista, às vezes com a mesma posição. Então, não é questão de vontade, né? É questão de avaliar o que está acontecendo. A Luísa ouviu os juristas, ouviu a jurisprudência, viu o que estava acontecendo. Então, é vontade dele? Não, é vontade é a realidade. Então, se a Folha age com imparcialidade, por obrigação jornalística, não só, mas também por avaliar o cenário real, né? Gabriel? A chance muito menor nessa eleição de ocorrer o efeito Witzel, né? Surgiu um candidato que no início da campanha estava mal colocado, lá para o 4º, ou 5º, ou até 6º, e que ele suba nas pesquisas nas últimas semanas de campanha e vença a eleição. Isso foi até abordado pelo George Coutinho, cientista político, que escreveu na Folha, no blog do Aloysio, dizendo que não só em Campos, mas na região e também em prefeituras de capitais, de cidades maiores, parece ter passado essa coisa do efeito Witzel, né? Assim como outras coisas que começaram a fazer parte da política eleitoral com a eleição do Bolsonaro. Sim. Acho difícil também. Witzel esse ano, agora, sei lá. Até porque os que apareceram como o Witzel não deram certo. Ficou aquele mau exemplo, né? Sei lá. Acho difícil. Gente, são 9h02. Vou começar aqui com a Aloysio. Tem algum destaque mais? Tem alguma novidade mais? Eu estava analisando aqui, vendo essa coisa de 39 dias, e aí, claro,
cada um tem o seu, né, o seu pessoal, bate aquele desespero, será que a gente não vai crescer nesses 39 dias? Mas assim, o que a gente espera muito é que seja mantido o nível, tanto o decoro aqui nos embates, nas conversas, debates, quando houver, mas sobretudo na fabricação de resultados mirabolantes. Acho que isso é muito ruim para toda a cidade, não é ruim para um candidato ou para outro, ou beneficia isso, é ruim para todos nós, né? Infelizmente, a gente tem que bater nessa tecla e a gente vai fazer isso aqui, até porque vamos estar fazendo a partir de sexta-feira agora a série de entrevistas com os candidatos, que é uma forma de apresentar os candidatos, as suas propostas, ideias e aí sim agora com a candidatura registrada a gente pode fazer isso pela lei e a gente começa na sexta-feira já ouvindo a prefeita atual de São João da Barra. Mas Luiz, só isso que eu queria destacar sobre essa questão desse decoro, vamos para a gente observar isso, para manter essa linha sem nenhuma maluquice aí de fora da realidade. Sexta-feira a gente abre a série, né? Com Carla Capucci, vamos fazer primeiro o São da Barra e depois os de Campos, né? Os candidatos de Campos, ainda até a semana anterior, antes da eleição. Muitas opiniões que está dando aqui, por exemplo, tentando interpretar a pesquisa, não vão ser o norte dessas entrevistas. O norte dessas entrevistas vão ser propostas de campanha, né? Acho que a entrevista tem que se prestar. Eu vi ontem, por exemplo, a entrevista do Ricardo Nunes na Globo News. Sinceramente, não gostei. Não gostei da entrevista. Esse tom inquisitório que a Globo, William Bonner, eu acho que está falido nos jornalismo brasileiro. Natuza também. Não... É muito arrogante, muito arrogante. Eu acho que assim, desrespeitoso com o candidato, entendeu? A função, eu acho que da imprensa... A imprensa, ela não é Ministério Público, ela não é polícia, ela não é magistratura, ela não tem poder nenhum. Eu faço uma pergunta, você pode responder ou não. Entendeu? Você não tem que tentar encurralar você para obter uma resposta. Quase que uma tortura psicológica. Né? É por isso que aí acaba gerando Bolsonaro, Marçal, acaba gerando Bolsonaro aqui, que lê o editorial que a Globo apoiando o golpe militar 54. Marçal, carteira de trabalho em cima de bolos, porque é ação-reação, né? Então, não é esse o objetivo. O objetivo vai ser, todas essas interpretações que quem está dando aqui, a gente vai continuar a fazer, né? É nosso dever, de ofício, mas isso não vai ser norte das entrevistas. As entrevistas vão ser, logicamente que as pesquisas vão ser citadas, mas o principal objetivo das entrevistas é falar sobre propostas de governo, né? Dos candidatos. Dos dois de São da Barra e dos 7 a 6. 7. Dos 7 de Campos. Contagioso. Não, contagioso. E dos 7 de Campos, 5, só 5 tem tempo de rádio e televisão, tá? 2 não somam aqui, tempo de rádio e televisão. Depois eu falo para falar certinho, mas... E amanhã a gente vai trazer aqui o Ronaldo Soares, da Pesagro, da Secretaria Estadual de Agricultura, né? Mudar um pouco o tema, falar um pouco de agricultura, de projetos da Pesagro aqui para Campos, para a região, mudar um pouco a toada para sexta-feira a gente dar uma aliviada em política para a gente poder começar com força na sexta-feira. Mas tem problema para a agricultura também, essas queimadas aí. Estiagem, né? Estiagem muito. O próprio pai do Edmundo, quando esteve aqui, falou um pouco sobre isso, né? Sobre as dificuldades que o campo está tendo com essa estiagem, né? Enfim, vamos tratar disso amanhã nas políticas da Pesagro aqui para Campos e para a região. Legal. E na sexta começa com Carla ressaltando. A proposta não é Globo News, a proposta é deixar o candidato falar sobre a proposta do governo. Acho que é para isso que o comunicação social se presta. Né? Informação, não coação. Também acho que... Você viu a de Nunes ontem? Você viu a de Marçal, não, né? Prometeu até processo contra a jornalista da Globo, o Marçal. Eu vi a de Marçal. Foi mais agressivo ainda.
E até pra gente que está assistindo é ruim. Causa constrangimento. A com Datena também foi. Datena foi. Com Natuza foi. Com o Marçal com o Natuza, eu achei que fosse porque eles tiveram aquele embate antes, né? No final ele pediu. Aliás, o Marçal, sim, antes fez muito feio com a Natuza, mas não foi. Mas enfim, esse tom inquisitório. Mas na entrevista ele pediu para ela se retratar, deu oportunidade, tudo dando oportunidade para se retratar. E também é aquela coisa, né? Não, é que tá. O Marçal e o Bolsonaro com a Globo foram tão arrogantes quanto a Globo é com os candidatos. Né? Sinceramente, cara, o perfil William Bonner, para mim, tá falido na imprensa brasileira. Tá falido. Mas jornalista não é policial, jornalista não é promotor, jornalista não é magistrado. Quem acha isso está na profissão errada. Faça um concurso público e vê se passa por uma das profissões. Forma em direito, né? No caso do delegado de polícia civil, você pode ser policial sem ser formado em direito, né? E faz concurso, porque está na profissão errada. Fonte não deve satisfação a nenhuma jornalista. Nenhuma fonte. Ponto. Aceita isso, procura de profissão. E nem matemático, para ficar inventando números aí. Tem que ter cuidado. Aloysio, obrigado então por hoje. Até amanhã às 7, se Deus permitir. Obrigado, valeu. Nogueira, obrigado Edmundo, Beto. Gabriel aqui estreando aqui na rádio. E, enfim, vamos levando. Vamos lá. Gabriel Torres, obrigado, amigo, por hoje também. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Nogueira, Aloysio, Edmundo e aos ouvintes da Folha nesse período eleitoral tão importante que a gente está passando, analisando as pesquisas e vamos seguir. Essa semana tem mais, sexta-feira. Valeu. São 9h09. Edmundo, obrigado por hoje também. Bom dia e até a próxima. Obrigado, Nogueira, Beto, Gabriel, Aloysio. Obrigado a quem nos acompanhou, quem nos ouviu, quem nos viu até aqui. E sim, pois não. E desejar um bom dia a todos. E, enfim, até a próxima sexta-feira estamos juntos aí para poder debater mais um pouco o cenário da região. Eu acho que, como a Aloysio reforçou aí, cabe ao jornalismo sério, né, jornalismo profissional, é esse tom de trazer proposta, né? É o que o leitor quer ouvir, o que o candidato está pensando. O debate mostra muito sobre a postura pessoal do candidato. E uma entrevista mostra muita proposta. Deveria ser assim. Se você fazer um tom inquisitório, você está gerando desinformação, né? Não informação. Gerando, vou processar você, vou fazer isso, você é aquilo e tal, a Globo lixo e aquelas coisas todas que reforça o candidato, que eles estão tentando fazer o contrário. Enfim, mas parabenizar o Grupo Folha pela postura e, enfim, até a próxima. Bom dia a todos. Correto. Meu caro Aloysio? Não, só para que eu ia falar, pensei nisso desde ontem, não posso deixar de falar isso. Eu conheci a passagem, mas sempre leio o Gaspar, né, uma referência no jornalismo para mim, acho que o maior jornalista vivo do Brasil. E ele citou o caso recentemente também. Porque eu vejo, Campos tem umas coisas sujeiras, tem coisas que só acontecem em Campos, né? Tem coisas que só acontecem em Botafogo, dizem, né? E umas coisas que só acontecem em Campos. Em Campos você tem petista a soldo melhor amigo de Paul Bell e de Rodrigo Amorim. Então, Campos tem coisas assim. Mas tem que pagar boleto no final do mês, né? Enfim, a gente respeita isso. Mas questionando a aprovação dada nas pesquisas do governo Vladimir. E eu, como termino o ponto final de hoje, eu sabia da história, mas o Gaspar usou isso numa metáfora recente. Que, olha só, quem questiona a pesquisa, como os lulopetistas descobriram em 2018 e os bolsonaristas em 2022, geralmente vai chorar no quente da cama com o resultado da urna. É o caminho. Né? Mas a história do Gaspar, em relação à aprovação de governo, por que o governo é aprovado? Quando o Fernando Henrique, antes de ser presidente 2 vezes e tal, perde a eleição para Jânio Quadros, que era uma figura pré-ditadura militar, o último presidente eleito antes da ditadura, perde uma eleição que
prova que o resultado pode acontecer. Imponderável. Porque ele tinha muita vantagem nas pesquisas e já ele tirou no finalzinho, 85. No final da ditadura, né? Começando a democracia brasileira, começando a nova república. Por quê? Porque Fernando Henrique tirou uma foto na cadeira de prefeito antes de ganhar. Soberba, né? Jânio ganha. E aí começa a falar, mas como é que troca o candidato como Fernando Henrique por Jânio Quadros? Aí Delfim falou, eu tenho um modesto conselho, mudar o povo. Então quem questiona a aprovação pode seguir o conselho de Delfim sobre a eleição de Jânio sobre Fernando Henrique, pode tentar mudar o povo. Senão fica complicado, né? Vou chorar na cama no domingo à noite. Que agora o resultado é rápido. Gente, 9h12. Obrigado, Luísio, Gabriel, Edmundo, Beto também. Vou agradecer, porque senão ele fica com ciúme, que eu nunca agradeço. A gente volta amanhã às 7 com o Folha no Ar, ao vivo. Obrigado a você, que é o principal disso tudo aqui, que nos acompanhou. Aliás, um engajamento muito bom lá no YouTube, que eu sempre falo, né? A gente quer ver imagem, vai pro YouTube. O YouTube é lugar de imagem, é bonito. A gente fica bem ali, legal e tal. Mas no Face também, no Instagram, que a gente disponibiliza para quem quer usar cada um dos seus aplicativos. Bonito, a gente fica bonito ali, cara. Bonito. Quando sua mãe falava com você, bonito, Cláudio, muito bonito. Não era de sua beleza que ela falava, não, cara. Rapaz, quebrar a sua ilusão. Quando ela me chamava de Cláudio, eu falei, deu ruim. Eu falava, nunca me chamava de. Você tem que manter a ilusão, né? Senão... Vocês são invejosos. Aí eu não posso fazer nada, né, Gabriel? De quê? Da minha beleza? Você não achou não, Gabriel? Oi? Gente, vocês são não, bons. o Nogueira fez sucesso na rua, ele passa, mulher mexe com ele, tudo, homens, tudo. Sucesso. Vou fazer igual a Globo, hein? Eu vou cortar seu microfone. Gente, até amanhã e mais uma vez obrigado, pessoal aí que nos acompanhou pelas redes sociais, você que participou, que interagiu, mas que só acompanhou, vai ouvir, vai ver daqui a pouco. Fique ligado, siga a gente aí tanto no Face, YouTube, Instagram, lá no Spotify também, tem todos os nossos programas para você ouvir na melhor hora do dia. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar com o apoio de Radimed Diagnósticos. A Radimed